Vamos à palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 18. Nós vamos ler do versículo 9 a 14. E depois Romanos 1, 16 e 17, que fala sobre o Evangelho. Então, Lucas 18. E depois Romanos 1, 16 e 17. Lucas 18, versículos 9 a 14. É uma parábola. A parábola do fariseu e o publicano. Então, antes de ler, deixa eu explicar. Então, Jesus, ele se utilizou de muitas parábolas. Então, as parábolas eram ilustrações que mostravam uma realidade do mundo espiritual. Então, quando Jesus conta uma parábola, ele está revelando como no espírito, como é a coisa no mundo espiritual. Então, a parábola não é só uma historinha sem significado. Ele sempre quer mostrar uma realidade de como é a coisa. Então, ele se utilizava de muitas parábolas. Então, versículo 9. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, te dou graças, porque não sou como os demais homens roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Romanos 1, 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela sua própria fé. Vamos orar. Pai querido, aqui está estes meus irmãos, estas minhas irmãs. Talvez ele pense que se o Senhor resolvesse um problema, tudo estaria resolvido, mas o problema não é resolver o problema. O problema é em conhecer a verdade, Senhor. Talvez o problema não será mais problema quando a verdade for conhecida. Assim, abra o nosso entendimento, nos permita estar no espírito da palavra, para que os vãos da nossa alma sejam satisfeitos com a verdade do Evangelho. Oramos pela fé em nome de Jesus. Fala assim, amém. Vamos começar por Romanos 1. Nós estamos trabalhando nisso, depois entramos no assunto do Evangelho. Paulo fala assim: não me envergonho do Evangelho. Por que Paulo não se envergonha do Evangelho? Então Paulo declara: o Evangelho é o poder de Deus. Nunca esqueça isso. O que é o Evangelho? O Evangelho é o poder de Deus. Poder de Deus para quê? Para a salvação de quem? Daquele que acredita no Evangelho. Depois ele fala que encontra, olha, porque visto que a justiça de Deus ela é revelada no Evangelho. A justiça de Deus não é revelada na lei, ela é revelada no Evangelho de fé em fé, uma fé crescente. Depois ele diz que o justo, ele vai viver como? Pela fé das outras pessoas? Não, ele vai viver por aquilo que ele acredita. Então, o Evangelho é o poder de Deus. Para ele entrar em contato com o poder de Deus,
eu tenho que ter um contato com as verdades do Evangelho. E é um poder de Deus que me salva. Então o que é ser uma pessoa salva? O que é ser salvo? É alguém que foi tirado do cativeiro, já foi. Tirado da prisão, tirado da condenação eterna, libertado e tirado das mãos do diabo. Alguém que saiu das prisões, já saiu. E por fim, quando esta vida terminar, ele vai herdar a vida eterna. Então a salvação tem duas etapas. Uma etapa que é real para a minha vida agora, que se cumpre na minha vida agora, né? Por exemplo, uma parte da salvação: Deus me libertou do império das trevas e da mão do diabo. Já sou salvo. Se eu vivia aprisionado no passado, aprisionado pela religião, pelos medos, por demônios, por preocupações, então se eu sou salvo, eu fui tirado dessa condição. Se eu era uma pessoa condenada devido ao pecado, eu fui perdoado e tirado da condenação eterna por Deus, fui feito por Deus um filho. Então isso eu tenho que viver agora. Se eu afirmo que sou uma pessoa salva, eu tenho que viver isso agora. Aí você pode dizer: mas pastor, isso parece estranho, parece que essas coisas não se cumpriram na minha vida. Então como é que isso vai se tornar real para mim? Quando eu tenho a informação delas e creio. Nunca esqueça isso. Quando eu tenho a informação do Evangelho e creio, e se torna real na minha vida. É que nem você está dentro de um carro, uma chuva enorme lá fora, está tudo embaçado, você não vê um palmo além do vidro que está embaçado. Lembro uma vez que estava subindo essa Fernão Dias, naquele sentido Terra Preta, ali antigamente era uma mão que subia, uma que descia. E eu estou subindo ali com a Thalita pequenininha, meu sogro, minha sogra, tinha uma neblina ali que eu não enxergava um palmo no nariz. Não enxergava. Aí assim, aquela luz acesa, de repente aquilo foi se dissipando, eu vi a faixa da estrada e aquilo se abriu. Então é assim, vamos supor que você está num carro, está tudo embaçado lá dentro, uma chuva forte lá fora. Você tem um ar-condicionado, você liga ali dentro, daqui a pouco aquele desembaça e você começa a ver. É assim que a fé faz, meu irmão. Por isso que ele fala que o justo, ele vai viver pela sua própria fé, não fé dos outros. Eu não posso viver pela tua fé, nem você pela minha. Então o justo, ele vai viver pela sua própria fé. Então a fé torna real a palavra. A fé é como chegar no interruptor, está tudo escuro, você acender a luz e acender as coisas. Por isso que eu tenho que exercitar fé nas Escrituras, elas que me acendem a verdade dentro de mim. Então se eu digo que sou uma pessoa salva, fui tirada do cativeiro, das prisões, da condenação eterna, das mãos do diabo, e por fim eu vou herdar a vida eterna. Eu vivo a salvação já nessa vida, pela fé. Então tudo aquilo que não é parte da salvação, que vem contra mim, o que eu tenho que fazer? Resistir com a verdade, impor a verdade da salvação em toda e qualquer situação. É isso que vai fazer com que eu viva de fé em fé, vá crescendo. Por isso a nossa reação em cima da verdade é a coisa mais preciosa que nós podemos ter. Uma vez eu fui fazer uma restauração aqui no dente, né? E ele veio lá com aquela agulhinha, pôs lá uma anestesia, né? Você podia dar um soco aqui que não sentia nada. Aí ele fez o que tinha que fazer, depois aquilo sumiu e tudo voltou ao normal. Então muitas vezes nós não reagimos, a gente fica anestesiado, a gente conhece a verdade, mas não temos reação. Então a reação é que vai tirando a anestesia, vai me tornando sensível. A reação de um homem é uma coisa poderosa, a reação de uma mulher é uma coisa poderosa, mas uma reação em cima da verdade. É isso que acende o Evangelho dentro de mim. E uma vez aceso, eu experimento o que é o poder de Deus.
e eu não volto mais atrás. Aquilo marca dentro do meu coração. Então o Evangelho é isso. Agora o Evangelho é um leque de verdades que estão no Novo Testamento. É um leque de verdades que eu preciso conhecer uma a uma e entrar e viver cada uma delas pela fé. Então, aqui nós vamos falar hoje é justamente isso, a justificação. Uma das coisas mais lindas do Evangelho é a justificação. É eu ser feito por Deus uma pessoa justificada. Então, aquele exemplo que eu já dei 100 mil vezes para você, uma pessoa devia 100 mil reais, não tinha com que pagar, ela ia parar na cadeia. O credor dela está com nota promissora, toda a documentação dela, vai tomar tudo que ela tem, ela vai ser presa ainda. Não tem com que pagar, pesa sobre ela uma sentença de condenação. Aí alguém olha para essa pessoa que olhou para ela tem recursos, é muito rico, faz o quê? Toma o lugar dele, vai lá no credor, paga a dívida que não era dele, que era daquele ali. Paga tudo, quita tudo, o documento escrito da dívida rasga tudo, e os benefícios disso vão para o verdadeiro devedor. O verdadeiro devedor não fez nada, alguém o substituiu, tomou o lugar dele, pagou o que ele devia, quitou a dívida dele, pôs ele em liberdade. Agora ele passou a não dever mais nada. Está justificado da dívida, não pesa mais sobre ele. O credor que tinha controle sobre a vida dele não tem mais. Então é isso que Cristo fez. Cristo veio ao mundo, tomou o nosso lugar, ele não devia nada. Ele foi para a cruz do Calvário e quitou a nossa dívida, pagou o que nós devíamos, o que me escravizava, o que me dava legalidade na mão do diabo, o que me condenava. Cristo tomou sobre si. Eu não tinha condições de pagar, ele me substituiu, foi para a cruz, assumiu o meu lugar e quitou tudo que era o que eu devia. Eu não fiz nada, mas ele fez por mim e me justificou de tudo aquilo que pesava sobre mim. Agora o credor olha para mim e me vê uma pessoa com a dívida totalmente quitada, não tem mais nenhum poder sobre a minha vida. Então, é isso que eu quero que você entenda. Cristo nos substituiu, eu encontro isso no Evangelho. E eu que era pecador, culpado, condenado, errado, não tinha como sair dessa situação. Cristo tomou o meu lugar, quitou minha dívida e me tirou dessa situação de condenação. Então Deus olha para mim agora e me declara justo, sem culpa, sem pecado, sem condenação. Você pode ter feito tanta coisa errada, pode ter sido a mais pecadora do mundo, mas se você crê em Jesus Cristo, você passa a ser uma pessoa limpa, sem condenação, sem pecado. Por quê? Porque Cristo te justificou na cruz do Calvário. Então uma pessoa justificada é uma pessoa declarada por Deus justa, uma pessoa perdoada, que não está mais debaixo de condenação, é uma pessoa que foi reconciliada, ligada em Deus, está em paz com Deus, uma pessoa que foi liberta do cativeiro e das mãos do diabo por Deus, foi feita filha de Deus. E agora, quando essa pessoa se aproxima de Deus, ela é uma pessoa aceitável a Deus. Deus tem prazer nela. O caminho todo foi aberto. Então, se você é um crente de verdade, que eu sei que você foi justificado, perdoado para sempre, libertado para sempre. Agora tua cabeça tem que crer e ver e entender isso. Já foi. Você aceita por Deus. Você não sabe como Deus tem prazer que você se achegue a Ele com esse entendimento. Deus tem prazer, você é aceito por Deus. Agora, a questão mais importante é entender isso.
Cristo fez tudo. E ainda que eu tente fazer um monte de coisas, eu jamais por mim mesmo alcançarei essa justificação. O melhor que eu possa fazer, quando sai de mim, sai manchado. A nossa melhor obra, a nossa melhor santidade, ela é manchada. Por quê? Porque a fonte dela é uma carne, uma natureza caída, que não produz a santidade de Deus nunca. Não consegue cumprir a exigência de Deus nunca. Por melhor que eu tente fazer as coisas religiosas, quando ela chega diante de Deus, elas chegam manchadas. Por quê? Porque a origem delas, a fonte, é um homem que tem uma carne pecaminosa, que a justiça dessa carne é uma coisa impura diante de Deus. Então, é por isso que o homem não é justificado por obras, por coisas que ele faz. Ele é justificado pela fé naquilo que Cristo fez por ele. Então, nós lemos lá, Lucas 18, repare bem isso. Propôs também esta parábola, versículo 9, alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Olha a intenção desses dois homens. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e outro publicano. Dois homens opostos. Quem era o fariseu? O fariseu era um religioso. Quando ele ia comer, ele limpava o prato, limpava o interior do copo. Eles andavam com vestimentas com longas franjas. Eles gostavam de sentar nos primeiros lugares das sinagogas. Eles gostavam que as pessoas chegavam para eles e falavam assim, mestre, tratavam eles como mestres. Eles paravam numa esquina e faziam longas orações para serem vistos pelos homens e aceitos pelos homens. Eles se gabavam nas suas obras, mas consideravam aqueles que não faziam a mesma coisa que eles como gente desprezível. Eles eram extremamente religiosos, cumpridores da lei. E aqueles que não praticavam as mesmas obras que eles, eram considerados como publicanos, pecadores. Eles nem chegavam perto dessas pessoas com medo de se contaminar. E quem era o publicano? O publicano era um pecador aos olhos do fariseu, um homem errado, um cobrador de impostos, separado de Deus, condenado, traidor. Os dois vão a um templo com o instinto, o desejo profundo de orar, de se achegar a Deus. Versículo 11, agora o fariseu começa a orar. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. A oração era dele, para ele mesmo. A oração dele não chegava diante de Deus. Olha a oração dele. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores. Ele se achava muito melhor que os demais homens. Ele dava graças a Deus que ele era muito superior. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, injustos, adúlteros. Olhou para o publicano que estava orando também, nem como este publicano aí. Agora, em que ele se gabava? Em que ele se achava melhor? Nas obras que ele fazia. Olha como ele conta a vantagem. Olha lá. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo quanto ganho. Então, ele se achava superior aos outros, se achava mais santo, melhor. Os outros homens, aos olhos dele, era tudo condenado, tudo gente contaminada, roubadores, adultos, mas ele estava muito acima. Agora ele se apoiava em quê? Nas obras que ele fazia, nos jejuns que ele fazia e no dízimo que ele dava. Ele queria se justificar diante de Deus pelas obras que ele praticava. Agora olha o publicano, o oposto. O publicano, estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu. Batia no peito e dizia: "Se propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, que se humilha será exaltado." Então, essa justiça que eu estou falando para você, ela não é alcançada por nenhuma obra. Eu posso me matar de jejuar,
eu posso ser um dizimista, eu posso estar na igreja todos os dias, eu posso subir no monte todos os dias, eu posso fazer voto todos os dias, estar em todas as campanhas, mas isso são as coisas que eu posso fazer, e isso não me justifica diante de Deus. Por quê? Porque tudo isso é imperfeito, não satisfaz os quesitos de Deus, não cumpre a santidade no nível de Deus. A pessoa pode achar: eu nunca vou ter uma televisão em casa, eu vou andar de paletó e gravata dia e noite, vou dormir de paletó e gravata, vou andar que nem um santo, para baixo para cima, não vou olhar, não vou fazer nada, vou ficar enfiado dentro de casa, eu não vou sorrir, eu vou ser super santo. Mas mesmo assim, tudo isso é manchado pela natureza humana, é uma religiosidade que não cumpre a justiça de Deus. Então a justiça de Deus, a santidade de Deus é a nível de Deus, nenhum homem alcança isso por conta própria. Foi por isso que Cristo veio ao mundo, Deus se encarnou para ser a verdadeira justiça na cruz do Calvário, porque não tinha nenhum homem que cumprisse isso. Então essa justificação, ela não é alcançada por coisas que eu faço, por eu me penalizar, por eu ficar sem comer, por eu dar algum dinheiro a mais na igreja, por eu tentar ser bonzinho, por eu visitar um orfanato, ou visitar um asilo dos velhinhos, ou fazer algum tipo de caridade. Deve-se fazer isso, mas isso não me justifica diante de Deus. A única coisa que me justifica, que me torna justo aos olhos de Deus, é quando eu olho para a cruz e acredito que a verdadeira justiça vem da cruz do Calvário. Então é a mesma coisa a libertação. Preste atenção. Nós acreditamos que para ser liberto eu tenho que fazer coisas, eu tenho que fazer campanha, eu tenho que passar óleo, é imposto sobre nós um monte de coisas. Se eu quiser ser liberto por Deus, então eu tenho que trabalhar nisso, naquilo, fazer isso, fazer aquilo. É imposto religiosamente um monte de coisas, um monte de propostas que eu tenho que fazer para ser liberto, mas a libertação é o mesmo nível da justificação. Eu posso fazer 1001 coisa para ser liberto e não ser, mas quando eu olho para a cruz, eu entendo a libertação que vem da cruz. Então verdadeiramente eu serei liberto. O homem não liberta-se a si mesmo, porque ele não tem poder. O homem pode jejuar, ficar sem comer, se matar, ele não é liberto porque ficou sem comer. Ele só é liberto porque Cristo, se o Filho vos libertar, então verdadeiramente eu sou livre. É o Filho que me torna livre, não é o meu jejum, não são as minhas obras, não são as campanhas, e tudo isso é enrolação, é ilusão. Mas quando eu creio no Filho, Filho diz: o escravo não fica para sempre na casa, mas o filho fica. Agora, se o Filho vos libertar, o que vai acontecer? Então, de verdade, você será livre. Esse Filho nos libertou na cruz. Você acredita nisso? Então, a gente vê hoje um monte de imposição. Quer mudar de vida? Faça isso, faça aquilo. Aí Deus, é uma troca com Deus. Quer ser liberto? Pega, faz a campanha e grita e pisa no sal e passa na porta e leva a rosa e grita. E aí você vai ser liberto. E é imposto um monte de afazeres na mente das pessoas. E elas não conseguem cumprir tudo isso, ficam frustradas, com medo do diabo, encurraladas, nunca vão crer. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por quê? Porque foi incutido na cabeça que eu preciso fazer, e pagar preço para ser liberto. Quando? Na cruz o Filho me libertou, se eu creio de todo o coração. Você está entendendo isso ou não? Olha, eu não conhecia o Evangelho, mas quando eu comecei a ver o Evangelho te põe num nível celestial, de liberdade, de gozo, de segurança.
É uma palavra falada simples, porém te põe numa dimensão que não é simples, é sobrenatural. Se o Filho vos libertou, você é livre. Pastor, mas a minha cabeça, você é livre. Pastor, eu estava escurecendo aí, quase eu fiquei depressivo. Você é livre. Pastor, tinha um boi lá na esquina sacrificado numa macumba. Você é livre. Você é livre. Então, eu imponho a verdade diante de qualquer coisa. Acende dentro de mim a verdade. Você é livre. Então, vamos trabalhar sobre a justificação. Gálatas 2,16. A coisa mais linda é a justificação. Como é que pode um pecador sujo, errado, escravizado, dominado pelo diabo, de repente, porque ele crê em Cristo, ele passa a ser justo, não pesa mais sobre ele condenação, ele é um liberto, é feito filho de Deus, sem que ele tenha feito nada, mas por aquilo que Cristo fez. Gálatas 2,16. Sabendo isso, nós temos que saber, sabendo, você sabe, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, nem por nenhuma outra obra, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei, olha o que está na tua Bíblia, ninguém será justificado diante de Deus. Ninguém. Então, eu posso impor um monte de obras para você fazer, mas nenhuma destas obras vai te justificar diante de Deus. Eu posso levar você para o Velho Testamento, e vamos fazer o voto, e vamos fazer os sacrifícios, e os jejuns, e vamos guardar os sábados, vamos fazer as festas, e vamos fazer tudo que aquele pessoal do Velho Testamento fez, mas mesmo assim, o homem não é justificado por obras. Eu posso pôr o legalismo aqui na igreja, dizer assim: a partir de hoje, nenhuma mulher pode cortar a pontinha do cabelo, nenhuma mulher pode pôr calça, se pintar com esmalte. Eu vou dizer que é o sangue do diabo. Os homens não podem usar calça jeans. Eu vou vir de paletó e gravata. Não pode ser um paletó rachado aqui. E se você não fizer isso, você está perdido. Ele que imponha isso na tua cabeça. Eu digo: o homem não é justificado por obras. Isso é obras, não te justifica diante de Deus. Eu posso falar: vamos lançar uma campanha aqui, 40 dias de jejum e oração. Está escrito que essa casta não sai se não for para o jejum e oração. Jesus não havia morrido na cruz ainda, antes da cruz. E vamos jejuar, e vamos lá, e vamos clamar, clama, grita. Mas eu vou lhe afirmar, isso não vai te justificar diante de Deus. O homem não é justificado por obra, ele é justificado pela fé. Em que? Naquilo que Cristo fez. Então o que aconteceu com os Gálatas? Paulo ensinou o evangelho da graça de Deus. Chegou lá o pessoal da lei e disse assim: só o que Cristo fez não é suficiente. Vamos guardar os sábados, praticar as festas, isso e mais Cristo é que vai dar resultado. Então Paulo falou: o homem não é justificado por obras de lei. Então, meu irmão, desde criança nós somos ensinados a fazer obras. Eu era católico, eu ia lá, pegava o pão de cerimônio e guardava lá na gaveta, no meio da minha roupa, que ia dar sorte. Quantas medalhinhas de Aparecida, eu tinha uma medalhinha de Aparecida que era fantástica. Ela era cor de cobre embaixo e tinha a figurinha dela em prata no meio. Eu gostava daquilo, aquilo rodava, eu era criança. Eu ganhei na rifa um menino Jesus, e trouxeram aquele em casa, aquele menininho assim, num bercinho assim, eu punha lá, eu ganhei. Feliz Deus, Jesus está em casa. No domingo de Ramos, você não levava o Ramos para casa, aí não vinha ele jogando aquela água benta assim. Minha irmã tinha um problema nos olhos, que é uma gotinha das. Agora você vai ver, não viu.
Você não cria nas cruzinhas. Meu pai trouxe o crucifixo da Itália, benzido pelo Papa, era Deus no meu quarto. Quando eu descobri Jesus, joguei fora, quase que ele me jogou junto. Aí nós viramos evangélicos, mudou as obras, agora não é mais cruzinha, água de Santo Antônio, agorado, é pão ungido, e a gente continua, só mudou o nome. Nós continuamos nas mesmas obras, na mesma correria, e não entendemos que isso não serve para nada, a não ser esconder a justificação que vem da cruz, a não ser isso. Então o homem, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras de lei, e sim mediante a fé em Cristo, também temos crido em Cristo. Para quê? Para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei, ninguém, o fariseu estava assim, eu sou melhor que os demais, eu jejuo, eu sou dizimista. Olha que você sabe que as obras fazem isso no coração das pessoas? A igreja que está debaixo de muitas obras, quando ela olha para alguém que está debaixo da graça, fala assim, esse cara é frio, esse cara não é avivado, olha aí, não está se matando, não sobe no monte, acho que é um encapetado. Mal ele sabe que é o contrário, esse que parece que está parado, está na verdade, e aquele que está se matando de fazer coisas, está no engano, ele está tentando se justificar e anulando a justificação que vem da cruz. É o contrário. Vamos para a palavra de Deus, Romanos. Volta, Romanos, capítulo de número 3. Versículo 21. Você vai gastar esta página aqui na igreja, tanto que você vai ler, Romanos 3, 21. Mas agora sem lei, sem as obras, ela se manifestou a justiça de Deus. Justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, todos estão debaixo do pecado e necessitam da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente de graça, mediante a redenção, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que existe em Cristo Jesus, a quem Deus propôs o seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado sem punição os pecados anteriormente cometidos. Então o que Deus faz? Através da graça de Deus, da redenção que existe na cruz, nós somos justificados gratuitamente, aceitos por Deus gratuitamente. Por isso que eu gosto da palavra perdão, porque definitivamente nós somos pessoas perdoadas. Esse perdão é até o fim da vida, não tem revogação. Você acredita nisso? A nossa consciência pode olhar para trás e falar assim, eu fiz isso errado, fiz aquilo errado, fiz isso errado, e agora? Tudo errado. Mas se você creu, você é um perdoado, teu passado foi apagado, agora você tem que andar numa vida limpa, uma vida nova, em novidade de vida. Justificados o quê? Gratuitamente por sua graça, mediante o que? A redenção, a libertação verdadeira que existe aonde? Existe em Cristo Jesus. Segundo, vou pular alguns, 2 Coríntios 5, 21. Você tem que memorizar essas coisas na Bíblia, memorizá-las, né? O que diz 5:21? Aquele que não conheceu o pecado, Ele, Deus, o fez pecado por nós ali na cruz. Para quê? Para que nele fôssemos feitos, em Cristo fôssemos feitos o quê? A justiça de Deus. Então quando Cristo está ali na cruz, assumiu o meu lugar, tomou sobre si a minha dívida, ali na cruz,
Ele foi feito pecado para que eu, o pecador, o merecedor de estar ali, fosse feito a justiça de Deus. Então você, que é um crente de verdade, você é a justiça de Deus. Você acredita nisso? O justo de Deus, o que não é condenado, o que foi perdoado, o que é um liberto, o que é um filho. Isso é a justiça de Deus. Não é a justiça humana, é a justiça de Deus. Então quando Deus olha para você, Ele te vê uma pessoa perdoada, liberta, um filho. Você tem acesso direto a Ele, tem livre percurso na presença dEle, sem nenhuma imposição. Deus não está te acusando, te condenando, te oprimindo, te cobrando. Isso é o legalismo que faz. Mas Ele cobrou tudo isso na cruz do Calvário, na pessoa de Jesus Cristo. Volta lá para Romanos. Romanos 5 agora. 8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda estragados, pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, meu irmão, você é justificado pelo sangue, salvos da ira. Você acredita nisso? Ainda tem crente que acha que vai entrar no juízo de condenação diante de Deus. Nós já passamos da morte para a vida. Nós não entramos em juízo diante de Deus. Nosso juízo já caiu sobre Jesus. O nosso julgamento vai estar assim: o que você fez na terra com a fé? Como você se comportou? Mas não para ser salvo, já somos. É para termos o presente de Deus, que é o galardão. Vocês entendem isso? Você não entra mais em juízo, você já foi absolvido. Vai ser julgado quem está debaixo de condenação. Então eu não vou estar diante do trono branco para ser condenado, julgado, se eu sou condenado ou não. Já sou salvo, não entro mais em condenação, não entro mais em juízo, fui justificado. Acredita nisso? Logo, muito mais agora, versículo 9, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Salvos. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, como? Mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora o quê? A reconciliação. Então o sangue nos justificou. Como é bom entender essas coisas, né? Esse sangue do Senhor Jesus me tornou habilitado, justificado, lavado, restaurado, uma nova criatura, sem condenação. E o diabo não pode tocar nessa nova criação, o diabo não pode tocar na nova criatura justificada, ainda que ela seja defeituosa e tenha falhas. Jesus tampou todas as brechas na cruz do Calvário. Fala assim, amém. Amém. Romanos 8, 28 em diante. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Para o bem de quem, pastor? Daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você é um chamado segundo o propósito de Deus. Então, todas as coisas cooperam para o teu bem. Até aquilo que você olha hoje e fala assim, eu detesto que isso está acontecendo comigo, eu acho injustiça. Mas até isso, porque você é um chamado, está cooperando para o teu bem. Então, ao invés de você
reclamar e murmurar, falar: Deus, eu detesto isso, mas te dou graças, ainda que contra a vontade, porque é isso que eu não gosto está cooperando para o meu bem. Eu sou um chamado. Você pode não ver fruto agora, mas espera que vai chegar o amanhã, e você vai ver que isso cooperou para o seu bem. Quantas coisas no passado que eu fugi delas, mas eu não conseguia. Fugia, mas elas me alcançavam, e orava: Deus, me tira disso. Hoje eu vejo que elas cooperaram para o meu bem. Eu queria fugir de uma coisa que naquela época, com aquele entendimento, eu achava que era mal, mas era para o meu bem. Então, olha lá o que ele diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para quê? Você é um predestinado para ser conforme a imagem do seu filho, assim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então eu falo isso sem medo. Você está entendendo o Evangelho? Já saiu da lei? Já saiu das campanhas, dos votos, dos rapaplá, plé, 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 pló, pló, pló? Cansou disso? Já saiu disso ou não? Entendeu o Evangelho? Você é um predestinado por Deus, chamado por Deus, chamado por... Pastor, não entendo muito. Não entende, mas creia. Porque você foi justificado. E ao que predestinou, versículo 30, a esses também chamou, e aos que chamou justificou, e aos que justificou também glorificou. Então Deus já vê você no futuro glorificado, semelhante a Jesus Cristo. Que diremos à vista dessas coisas? Agora ele fala: o que eu vou dizer à vista de tamanha grandeza? O que eu posso dizer à vista de tudo isso que eu estou entendendo? Ele diz: Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará gratuitamente com ele todas as coisas? Agora o versículo 33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Você é um eleito de Deus? Aí dentro assim a voz do Espírito fala assim: testifica com o nosso espírito. É por isso que você passou na mão da profetada, é por isso que você veio de igreja cheia de revelação, de confusão, e mil e uma coisa, e hoje você largou tudo isso, entendeu o Evangelho, porque você é um eleito de Deus. O Evangelho só se entende por revelação e nada mais. Só o eleito de Deus é que vê isso. Se não é, não vai ver. Continua 33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Agora, o que Deus fez com os eleitos? É Deus quem os justifica. É o próprio Deus que nos justifica. Você entende isso? Então não é por obras. É bom eu fazer coisas boas, é bom eu ajudar alguém. Se eu puder ir no asilo ajudar um velhinho, é bom. Se eu visitar um orfanato, é bom. O que eu puder fazer de coisas boas é bom, mas isso não me justifica. É Deus quem me justifica através da fé em Cristo, daquilo que Ele fez na cruz do Calvário. Olha o versículo 34. Quem intentará, quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem vai nos condenar? Quem pode nos condenar? Cristo que morreu no meu lugar, já fez tudo. Quem que vai me condenar? Nem Deus me condena, meus irmãos, porque Ele me absolveu e te absolveu, e me justificou e te justificou. Quem que vai condenar um filho de Deus? Quem é o diabo para condenar um filho de Deus? Ele que é condenado, nós não. Agora pois, quando Paulo fala, agora pois, agora, olha o tempo do verbo, agora, presente, já, nenhuma condenação existe, para quem?
para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação. Aí ele não diz assim, ó, se ele andar certinho, se ele fizer tudo direitinho, se ele der o dízimo, se ele fizer campanha, se ele fizer tudo isso, então vale, agora não há mais condenação. Não, é agora não há condenação. A questão é que eu estou em Cristo, fomos transportados, postos em Cristo. Então não há agora, pois nenhuma condenação existe para quem está em Cristo Jesus. Por quê? Porque a lei do Espírito da vida, isso que entrou em nós, que nos gerou de novo, me libertou da lei do pecado e da morte. A lei da vida está em nós, está em você. Acredita nisso? Então não tem como essa vida, a vida eterna não tem fim. Se ela entrou em nós, ela não morre mais. Cristo garantiu isso através da ressurreição. Se eu tenho a vida eterna, logicamente eu sou eterno na presença de Deus, e ninguém desfaz isso. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? O legalista pode te condenar, porque ele é homem, mas Deus não te condena. Acredita nisso ou não? Agora Filipenses, vamos lá, Filipenses, vou passar uns minutinhos. Filipenses capítulo 3, versículo 2. De vez em quando alguém fala assim, o pastor repete muito as mesmas coisas. Vamos ler o versículo 1 do capítulo 3. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta. É segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Você está entendendo o que Paulo fazia? Paulo repetia a verdade para a igreja constantemente, para aquilo ficar afirmado. Ele dizia que era segurança para a igreja que ele escrevesse as mesmas coisas, ele repetisse as mesmas coisas. Então, quanto mais você ouve a respeito de uma verdade, mais ela faz parte da tua natureza, mais ela se torna viva dentro de você. Então o evangelho é uma constante repetição da verdade, uma constante repetição. Depois no versículo 2 ele fala, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. O que é a falsa circuncisão? Aqueles que levam as pessoas às obras o tempo todo. O tempo todo é obra, 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 obra. Faça para ser salvo, faça para ser liberto, faça. Não acredita na cruz. Continuando. Porque nós que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, lá dentro, e nos gloriamos em Cristo e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar na carne. Por que ele fala em confiar na carne? Porque é as obras que a carne produz. O jejum da carne, o sacrifício da carne, o voto da carne, a religiosidade da carne. É o homem carnal fazendo tudo isso religiosamente. Bem que eu poderia confiar na carne. Se qualquer outro pense que pode confiar na carne, eu ainda mais. Agora ele vai contar as obras da religiosidade que ele tinha antes. Tudo que um judeu queria ter. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Paulo foi fariseu. Paulo também podia orar, eu jejuo 3 vezes por semana, dou dízimo de tudo quanto tem. Paulo pensou assim durante muito tempo. Quanto ao zelo, ela perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Tudo isso era lucro para ele. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Então toda essa religiosidade dele, as obras, tudo, era lucro. Ele era uma pessoa em autoestima no judaísmo, altamente confiável, irrepreensível. Isso era lucro, humanamente falando, e religiosamente também. Mas por causa de Cristo, o que ele fez? Olha lá. Mas o que para mim era lucro, versículo 7, isso considerei perda. Ele teve que abrir mão de todas as obras e toda a religiosidade por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e a considero como refúgio ou esterco, para ganhar a Cristo
e ser achado em Cristo, ela não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada o quê? Na fé. Então, quando Paulo entendeu e conheceu Cristo, entendeu a justiça da cruz, o que ele fez? Ele olhava para um lado, via toda a religiosidade dele, o lucro que ele teria naquela posição. Mas ele conheceu Cristo e descobriu que tudo aquilo era nada. Ele tinha que ganhar a Cristo, abrir mão de tudo aquilo. Então é isso que Deus nos leva. Eu posso ter aceito Jesus numa igreja que fazia 1000 campanhas, 1000 obras, 1001 coisa, ter ficado bitolado em tudo isso, mas chega uma hora que Deus vai me levar a isso, ó. Eu vou olhar, eu vou descobrir o Evangelho e Cristo e tudo aquilo que eu faço, aí eu vou decidir, considero tudo como perda por causa de Cristo, ou volto as costas para Cristo e volto para o legalismo, para as obras. Então, quando Paulo olhou, ele descobriu a grandeza de Cristo e a justificação, mas viu o lucro que ele teria na religiosidade. O que ele fez? Considero tudo como perda. Isso é que precisa ter coragem. Isso é que precisa ter coragem, porque quando eu encontro o Evangelho, a verdade, eu tenho que largar toda a minha tradição, eu tenho que largar até a igreja, se estiver debaixo da lei, largar tudo por causa de Cristo. Precisa ter coragem, largar a tradição da mãe, do pai, a tradição da igreja, o ritual da igreja, largar tudo, porque eu entendi a graça, entendi a verdade. Precisa ter coragem, que às vezes dói, tem que considerar a perda por causa daquilo que eu enxerguei em Cristo. Precisa ter coragem. É uma mudança 100% na vida da pessoa, e muitos não têm coragem, não têm coragem de romper com engano, fica um pé aqui, um pé ali, um pé aqui, um pé ali, não assume o que tem que assumir com coragem. Versículo 8, sim, deveras considero tudo como perda. Por quê, Paulo? Olha o que ele fala: por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, perdi tudo. Paulo perdeu tudo. Por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Para quê? Para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, que procede das obras, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de quem? De Deus. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então, entrou na igreja um monte de coisas, desde o catolicismo, fazer, para Deus se aceitar. E isso criou uma grande rede na mente das pessoas, mas é o contrário. É para Deus me aceitar, eu tenho que crer em Cristo, não fazer. É o contrário. E assim eu serei justificado pela justiça de Deus e não pela justiça do homem. Então, meu irmão, você é um justificado diante de Deus. Você está cheio de defeito, você pode ser tentado durante a semana, você pode ter perdido a paciência, irritado, ficar até com raiva, mas mesmo assim você é um justificado diante de Deus. Por quê? Porque você não alcançou a justiça baseada nas tuas obras, senão você perderia ela a qualquer instante. Mas você alcançou essa justiça baseada em quê? Na obra de Cristo na cruz. E o fariseu orava como: ó Senhor, eu te dou graças, sou muito melhor que os demais homens, eu jejuo, eu faço tudo isso. Não foi justificado diante de Deus. Um simples publicano, isso antes da obra da cruz ainda, ser propício a mim, foi justificado diante de Deus sem nenhuma obra. Então, meu irmão, o que é uma pessoa justificada diante de Deus? Declarada por Deus sem culpa, justa, limpa. Que é mais?
perdoada, não está mais debaixo de condenação, reconciliada, em paz com Deus, liberta por Deus. Meu Deus, como é difícil fazer o crente acreditar que ele é liberto. A coisa mais difícil do mundo é um filho de Deus, uma pessoa aceita por Deus, né? Crê nisso, fique em pé, vamos terminar. Ó Deus querido, o coração deste povo, Senhor, ouviu uma grande verdade do Evangelho, que é o poder de Deus. Ó Espírito de Deus que habita em nós, está entre nós, firma essa verdade no coração de todos. Que ninguém saia daqui ainda com a mentalidade velha, aprisionada, escravizada, mas saia com esta visão da justificação, Senhor. Eu sei que muitos têm problemas aqui, mas uma coisa que eu sei é que o Senhor opera, e o Senhor pode fazer além do que Ele imagina, de acordo com a tua vontade. Assim, abençoe a todos, abençoe a todos, abençoe a todos. E nós lembramos: quem os condenará? Ninguém, foi Cristo Jesus que morreu. Assim a bênção está sobre todos, e cada um seja feito conforme aquilo que acredita, Senhor. Declaro a bênção, uma semana de paz, de alegria, de entendimento, de revelação da tua palavra pela fé, em nome de Jesus.